Olá, amigos. Boa tarde e noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Momento de Maria, nosso momento de encontro, de reflexão, de oração. E começando sempre com o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Abrimos o Evangelho hoje no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, nos itens 6 e 7, necessidade da caridade segundo São Paulo. E Paulo nos diz: ainda que eu fale as línguas dos homens, até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, se não tivesse toda a fé possível, e se tivesse, toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas, entre elas, a mais excelente é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 7 e versículo 13. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu tivesse a linguagem dos anjos e ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Dessas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim com clareza a caridade até mesmo acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do inculto, do sábio, do rico e do pobre, e é independente de toda crença particular. E faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Jesus, quando esteve entre nós, toda a sua vivência nos deixa claro a questão do amor. Jesus nos amou em todos os momentos. Ele amou o pecador, ele corrige o pecado. Ele sempre valorizava essa questão do amor. Que, afinal de contas, o que é a caridade se não o amor posto em prática? É fácil a gente falar de amor. É fácil a gente pregar sobre o amor, mas pô-lo em ação no nosso dia a dia, na nossa prática, essa é a grande caridade. E não é só na questão material, que muitas vezes muitos de nós confundem, essa questão da caridade com uma prática de alguma doação, algum bem material. A caridade vai muito além disso. Caridade é amor, amor ao próximo, amor a si mesmo. Ama o teu próximo como a si mesmo. Quando a gente vê a passagem que Jesus fala do óbolo da viúva, ele está nos falando de caridade. Ele está nos mostrando a verdadeira caridade. Como disse o apóstolo Paulo, independe da questão de riqueza, independe de dinheiro. É um ato de amor posto em prática. Jesus, nas suas bem-aventuranças, também nos fala da caridade. Bem-aventurados os mansos. A mansuetude é um ato de caridade.
os humildes, a humildade também é um ato de caridade. É reconhecer-se um como todos e uma criatura de Deus, alguém que tem em si, como todos temos, a centelha divina. Então, falar sobre caridade depois de tudo que o apóstolo Paulo nos diz e dessa consideração de Kardec, é quase que redundante. Nós não temos palavras, nós não temos condições de falar nada além do que foi dito aqui pelo apóstolo Paulo e as considerações também do apóstolo Kardec, né? Que traz tantas coisas para a gente. A obra de Kardec também é um ato de caridade. Alguém que dedicou, desde que ele teve contato, sentiu em si o verdadeiro amor, a questão da espiritualidade, ele pôs toda a sua vida a serviço disso, de traduzir, de trazer para nós, de codificar a doutrina dos espíritos. Esse é um grande ato de caridade, a dedicação da vida por amor ao próximo. E nós sabemos quanto ele foi criticado, perseguido por causa disso, mas não fraquejou, cumpriu a sua missão até o fim. Então, ouvindo aqui as palavras de Paulo, nós podemos também olhar para Allan Kardec como um grande apóstolo da caridade. Vamos pensar nisso um pouco e vamos olhar para nós mesmos para vermos o quanto do nosso entendimento de espiritismo, do cristianismo principalmente, vem sendo posto em prática. Quanto de caridade há em nós, inclusive para conosco mesmos. Pensemos nisso. Graças a Deus. Estamos aqui nesse horário consagrado à nossa querida e amada Maria, para elevar nossos pensamentos, nossas preces, nossos pedidos e nossos agradecimentos, pois Mãe Maria é aquela que está sempre nos ouvindo, é aquela que intercede por nós junto ao Pai. Foi ela que passou por várias provações para que Ele viesse estar conosco e nos amando e nos protegendo. Louvemos a Maria, cantemos a Maria, sorrirmos para Maria, agradecermos. Tudo isso faz parte da nossa vida e do nosso crescimento espiritual, moral e religioso. Estamos aqui hoje, como todos os dias, para te louvar, Maria. Obrigado, Mãezinha. Esteja sempre conosco.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja. Mãe Maria, vos agradecemos de alma, de coração. Vos agradecemos por tudo que tem feito por nós. Vos agradecemos esse amor simplesmente doado por todos nós. Esse amor lindo, suave, puro, dedicado. Obrigado, Mãe Maria. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.